Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa que, olha, pode mudar tudo o que a gente pensava sobre creatina e o cérebro. A descoberta é que uma única dose, apenas uma, já pode ter efeitos super rápidos, protegendo a gente dos estragos de uma noite mal dormida. Vamos entender direitinho como isso funciona. Pensa só numa situação, noite em claro. Sabe, a cabeça parece que está funcionando em câmera lenta. Aquela névoa mental. Pois é. A grande pergunta que os cientistas queriam responder era justamente essa. Será que existe um jeito de acabar com essa sensação? E rápido, é exatamente isso que a gente vai ver agora. Bom, para começar, vamos falar do problema em si, a falta de sono. E não é só sobre ficar de mau humor, não. O impacto na nossa capacidade de pensar é direto, é mensurável, e a gente vai ver isso em detalhes agora. Então, quando a gente não dorme direito, o desempenho cognitivo, despenca. A gente fica mais lento para processar as coisas, a memória começa a falhar e o pior, o risco de acidentes aumenta e muito. É uma situação de custo altíssimo para o nosso cérebro, que fica ali desesperado por uma fonte de energia para poder se recuperar. E é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante, porque os pesquisadores levantaram uma hipótese que vai totalmente contra o que todo mundo achava que sabia sobre um suplemento super famoso, a creatina. Olha só, a ideia que se tinha era que a creatina demorava semanas para se acumular no cérebro e começar a fazer efeito, mas a hipótese nova e bem ousada era outra. E se o estresse de uma noite sem dormir funcionasse como uma espécie de gatilho? Um gatilho que abrisse as portas do cérebro para a creatina entrar com tudo e dar aquele gás de energia bem na hora que ele mais precisa. E essa citação aqui, tirada direto da conclusão do estudo, é sensacional. Ela mostra o tamanho da revolução que essa descoberta representa. A gente está falando de um efeito quase que imediato da creatina no cérebro, e isso, sinceramente, muda completamente o jogo. Tá, mas como é que eles testaram essa ideia? Bom, foi com um experimento super rigoroso. E quando eu digo rigoroso, é porque os participantes tiveram que passar uma noite inteirinha acordados, tudo em nome da ciência, claro. A metodologia que eles usaram foi assim impecável. Foi um estudo que a gente chama de duplo cego e cruzado. O que isso quer dizer? Que nem os pesquisadores, nem os participantes sabiam quem estava tomando o quê. E mais, cada pessoa passou pelas duas situações, com creatina e com placebo. Ou seja, cada um foi seu próprio controle. Isso garante que os resultados sejam muito, mas muito confiáveis. E o cronograma do experimento era puxado, viu? Começava com medições no início da noite para ter uma base de comparação. Aí o pessoal tomava creatina ou placebo e depois era noite adentro acordado, sob supervisão constante. O tempo todo eles faziam exames cerebrais e testes cognitivos para pegar qualquer mudança ali em tempo real. Ok, e depois dessa maratona científica, o que será que eles descobriram? Bom, os resultados foram impressionantes e super claros. Olha, o grupo que tomou o placebo, aconteceu exatamente o que se esperava. O cansaço bateu forte, o desempenho mental caiu. Sem surpresas. Agora, o grupo da creatina, essa foi uma história completamente diferente. O cansaço físico eles sentiam, claro, mas a mente continuou afiada, totalmente protegida daquela queda de rendimento. Vamos dar uma olhada nos números, que aí fica tudo mais claro. O grupo do placebo teve uma queda de 8% na memória. Normal, esperado. Já o grupo da creatina, eles não só evitaram essa queda, como na verdade melhoraram 10% em relação ao ponto de partida. É uma diferença brutal, que mostra bem esse efeito protetor. E não foi só a memória não, a velocidade de raciocínio também deu um salto impressionante. Quem tomou creatina ficou mais de 29% mais rápido em tarefas de linguagem e quase 24% mais rápido com números, se a gente comparar com placebo. Quer dizer, o benefício foi claro e se espalhou por vários tipos de tarefas cognitivas. Tudo bem, os resultados de desempenho são nítidos, né? Mas a pergunta de $1 milhão é: por quê? O que é que estava acontecendo lá dentro do cérebro, no nível metabólico mesmo, para causar uma diferença tão grande? E a resposta veio com os exames de imagem do cérebro. No grupo do placebo, o cérebro estava literalmente mostrando sinais de estresse, de falta de energia. Agora, no grupo da creatina, esses sinais sumiram, foram revertidos. É como se a creatina funcionasse como um power bank para o cérebro, sabe? Recarregando as baterias na hora do aperto. Então, resumindo a ópera, o estresse de não dormir meio que abriu a porteira do cérebro para a creatina, e uma vez lá dentro, ela agiu super rápido para manter tudo em equilíbrio. Ela basicamente protegeu as baterias de energia das células e evitou o acúmulo daquela sujeira que o estresse metabólico causa.
E o que tudo isso significa na prática? Significa que essa pesquisa pode estar abrindo as portas para uma forma completamente nova de pensar em suporte cognitivo. E detalhe, esse efeito não foi coisa de momento não. Uma dose única deu um suporte tanto cognitivo quanto metabólico que durou pelo menos 9 horas, ou seja, cobriu o período inteiro do experimento da noite em claro. Então, para a gente fechar, as grandes conclusões são bem claras. Primeiro, sim, a creatina pode agir muito rápido no cérebro se as condições forem as certas. Segundo, ela é uma baita proteção contra a queda de desempenho que a falta de sono causa. E terceiro, ela faz isso indo na raiz do problema, restaurando o equilíbrio de energia dentro das células do cérebro. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar mesmo. Se uma única dose de um suplemento pode dar essa proteção tão específica para o cérebro, bem na hora do estresse, o que isso significa para o futuro da performance humana? Essa pesquisa, no fim das contas, sugere que a gente talvez esteja entrando numa nova era. A era do suporte cerebral sob demanda.